O Tempo ao Sabor da Fé é a nova obra da Paulus Editora, que junta as crónicas que Dom Nuno Brás, Bispo Auxiliar de Lisboa, foi escrevendo no jornal Voz da Verdade ao longo destes anos. Este livro é também motivo para a conversa com o Dom Nuno Brás, que está aqui connosco. Dom Nuno, muito bom dia. Dá-lhe prazer escrever? Sim, sempre gostei de escrever. Sobretudo, gosto de estar atento à realidade que me cerca e este desafio que o jornal Voz da Verdade já de há muitos anos me faz, de ter que escrever todas as semanas, obriga-me a isso e obriga a pensar sobre a realidade, não é? O escrever neste caso é uma forma de pensar sobre, de ajudar a pensar, de colocar as ideias, ter as ideias mais claras, se quisermos. Não é? Com todos os meios que temos à disposição, com as redes sociais, com a internet, hoje em dia escreve-se muito. Acha que, no entanto, se ouve pouco? A capacidade de escutar é uma capacidade que vem cada vez mais diminuindo no ser humano, não é? E nesse aspecto é muito difícil encontrar alguém que escute. Podemos ouvir, não é? Ouvimos muita coisa, somos bombardeados com muita coisa, depois a atitude de quem escuta, que é essencial para a vida cristã, não é? A atitude de quem escuta é uma atitude de quem está receptivo ao outro. E aí creio que temos vindo claramente a diminuir, não é? A nossa cultura é sempre uma cultura de eu poder dizer alguma coisa. Não é? É sempre, digo a cultura em que vivemos, não é? É a cultura em que eu preciso de alguém que me escute, mas não sou capaz de escutar nem os outros nem Deus. Nesse sentido, deveria a Igreja escutar mais para que também os cristãos fossem levados a escutar mais? Enquanto Bispo, tenho assistido a testemunhos fantásticos de gente que está mais que atenta. Ainda ontem fui visitar doentes e estava acompanhado por uma pessoa que sabia quase a história toda desses doentes, quer dizer, portanto, uma pessoa reformada que sabia a história quase toda e, portanto, bom, isso significa que é uma pessoa que escuta, não é? E, portanto, tenho assistido a testemunhos de facto grandiosos de gente que dedica a sua vida a dar atenção ao próximo, não é? E nesse aspecto devemos dizer que a Igreja escuta o próximo, não é? E ouvir mais significa ceder a tudo aquilo que as pessoas pedem, tudo aquilo que as pessoas desejam? Ora bem, era isso que eu ia dizer, não é? Porque uma coisa é escutar, outra coisa é seguir as modas, não é? O escutar significa perceber os dinamismos, perceber as necessidades, mas não significa necessariamente dizer sim àquilo que a sociedade contemporânea propõe, ou quer, ou deseja, não é? Creio mesmo que esse é um dos grandes equívocos com que se está a ler o Papa Francisco, não é? Ou seja, uma coisa é estar atento, escutar, acolher, amar. Outra coisa é seguir os ditames do culturalmente correto, do politicamente correto, seguir a justificação que a grande maioria das pessoas dá para os seus atos. Não é? A desestruturação da família, que tem sido levada a cabo por uma série de legislações, posições ideológicas, tem contribuído também para a decadência da sociedade como a conhecemos? É a raiz dessa decadência, não é? É a raiz dessa decadência. Quer dizer, desestrutura, deixa o ser humano sem uma realidade segura na qual se pode construir e a partir da qual se pode construir, não é? E, portanto, desestrutura toda a realidade social. E, portanto, se na nossa família
aprendemos todos a ser egoístas, seremos egoístas também com todos os outros. Com exceções, obviamente. Se na nossa família aprendemos a olhar o outro de uma outra forma, então olhamos o outro também na sociedade de uma outra forma. Se na nossa família aprendemos a dar o centro a Deus, então também procuramos dar o centro a Deus lá fora, não é? Portanto, a relação social é muito o espelho e é muito a consequência daquilo que é a realidade familiar. Estamos cada vez mais sós, numa sociedade onde, pelo contrário, parece que há cada vez mais gente. Claro. E isso isso nota-se não apenas nos autocarros, nota-se nos arranha-céus, não é? Enfim, nós, graças a Deus, não temos muitos, mas é dramático eu saber do vizinho que discute com a mulher todos os dias àquela hora, mas não sei nem nome, não conheço quem, quer dizer, sei quem é porque cruzo com ele no elevador para ir ou porque na reunião de condóminos tenho alguma discussão com a pessoa ou coisa assim parecida, quer dizer, mas de facto vivemos lado a lado, mas não há nenhuma comunicação, não há nada que nos una, não é? E isso é uma sociedade de solitários, de egoístas, enfim, vamos pagar caro. Pagamos nós ou pagarão as futuras gerações? Eu espero já agora que paguemos nós, não é? Gostava que as futuras gerações não pagassem os nossos disparates, embora não tenhamos dúvidas. Muitos dos disparates que nós fazemos hoje terão consequências que não são assim, que não encontram soluções hoje, não é? Ou amanhã. São problemas grandes e graves que as futuras gerações vão ter que pagar. E esse egoísmo de que falava pode potenciar a que eu pense, bom, não sei o que vou gastar para pagar, portanto deixa-me aproveitar enquanto cá estou. Pode, porque nós, sim, isso aí assim é um modo de pensar não sei se é da grande maioria, mas digamos, é uma das características da cultura ocidental, não é? Que é, eu não sei o dia de amanhã, não é? Portanto, como não sei se amanhã estou vivo, hoje gasto tudo aquilo que eu tenho e, portanto, hoje, ao menos um dia bem vivido e bem, ninguém me tira, não é? Bom, mas isso significa que amanhã não há dinheiro, não é? Bom, e, portanto, isso significa, isto é o indivíduo a pensar, mas o modo de pensar social depois acaba por ser muito assim, não é? Bom, isso significa que daqui por uns anos é capaz de não haver. Sendo que as pessoas leem o que escreve, dão-lhe feedback daquilo que vão lendo? Tenho ecos, muitas vezes, de pessoas de todos os níveis e que leem aquilo que eu escrevo, e isso, bom, no fundo é para as pessoas que eu escrevo, não é? E, portanto, é assim, graças a Deus, é muito bom e reconfortante ver que ao menos há algumas pessoas que leem aquilo que eu escrevo, de tal forma que até insistem em que eu publique em livro, mas sim, portanto tenho alguns ecos. É rara a semana em que não tenha ecos daquilo que eu escrevo, umas vezes diretamente em relação àquilo que eu escrevi na semana passada, outras vezes em relação a alguma coisa que eu escrevi noutra altura, mas sim. E é também esse feedback que lhe dá a motivação para continuar a escrever? A motivação para continuar a escrever é o pedido do diretor da Voz da Verdade, não é? Para ser assim muito sincero. Não, mas é verdade também que houve ali uma altura em que eu deixei de escrever e que sentia falta, não é? Sentia falta deste estímulo a pensar sobre a vida contemporânea e a escrever algumas linhas.
Portanto, sim, é isso também que, obviamente, para além do gosto em escrever, é isso, obviamente, que me dá estímulo para continuar a escrever, sim.